Olá, pessoal. Eu sou Lauana. Meu laboratório, o laboratório no que eu faço doutorado, é o LAFIECO, Laboratório de Fisiologia Ecológica de Plantas, e meu orientador é o Marcos Buqueride. Eu entrei no doutorado em biotecnologia em 2018 e aqui nós temos algumas linhas de pesquisas. Nós somos um laboratório multidisciplinar. Uma das linhas de pesquisas são pesquisas com mudanças climáticas, em que a gente submete as plantas, tanto plantas nativas quanto plantas cultivadas, aos efeitos das mudanças climáticas, como, por exemplo, altos níveis de CO2, altas temperaturas e estresse hídrico. Essas plantas cultivadas podem ser a soja, que tem um alto valor econômico, cana-de-açúcar, café nós também já trabalhamos, e as plantas nativas são plantas da caatinga, por exemplo, nós também já trabalhamos, e plantas da floresta amazônica. Além da linha de pesquisa de mudanças climáticas, em que a gente analisa como que essas plantas elas vão responder a esses efeitos, nós temos também a linha de bioenergia, e o Marcos também, o responsável pelo laboratório, Marcos Buqueride, está trabalhando cada vez mais com a parte de árvores da cidade, em que analisa, por exemplo, a saúde de uma árvore que possivelmente pode vir a cair ou não. Na área de bioenergia, a gente analisa o potencial de algumas plantas, como, por exemplo, a principal é a cana-de-açúcar, e a sua aplicação para produzir o bioetanol, que é um combustível um pouco mais renovável do que a gasolina, por exemplo, que é derivada dos combustíveis fósseis. Então, há uma associação, há uma integração das linhas de pesquisas, tanto de mudanças climáticas quanto a de bioenergia. Em relação à linha de mudanças climáticas, nós trabalhamos com câmaras do topo aberto. O que é essa câmara do topo aberto? É uma câmara dentro da casa de vegetação, onde a gente está gravando agora, em que nessa câmara ela é simulada os efeitos das mudanças climáticas, mas na frente a gente vai ver um pouquinho como que funciona. No nosso laboratório, a gente tem praticamente duas áreas distintas. É essa na qual a gente está, que nós fazemos as análises fisiológicas e bioquímicas. O que seriam essas análises fisiológicas e bioquímicas? As fisiológicas seriam medidas de fotossíntese, de transpiração, e as medidas bioquímicas são as medidas de análise de carboidrato, análise de açúcar, sendo que o LAFIECO é um dos principais laboratórios que fazem esse tipo de análise no Brasil. Um dos exemplos bem interessante dessa análise que já foi feita é que a gente ajudou na criação de um produto, né, de um produto para pele, que foi através de uma análise de carboidratos, e além dessa aplicação para a área de cosmética, a gente também faz análise para a própria fisiologia da planta, para a ciência básica, e também para aplicações por exemplo, em alimento, fazer análise de carboidratos dos grãos de algumas plantas ou das próprias plantas de áreas nativas. O outro laboratório é responsável pelas análises moleculares, onde lá tem uma maior rigorosidade, tanto na parte experimental quanto na parte de aparelhagem mesmo. Bom, as câmaras de topo aberto, como eu mencionei, elas simulam as mudanças climáticas. Então, a gente pega o vaso com a planta, coloca aqui dentro, e aqui há uma emissão de CO2 proveniente de um cilindro. E aqui na ventilação, quando ela está ativada, ela estimula o CO2, que é um gás, a entrar na câmara. Há uma distribuição desse CO2 por toda a câmara, o excesso é liberado pelo topo, por isso que ela é de topo aberto. E aqui dentro, a planta ela vai estar assimilando essa alta quantidade de CO2, simulando esse aumento que vai ocorrer no futuro. Além dessa emissão de CO2, nós temos também câmaras que podem simular o aumento de temperatura. Então, associado ao aumento de CO2, nós podemos ter experimentos também que são associados ao aumento de temperatura. E o estresse hídrico, que há uma diminuição na rega da planta. Então, de forma geral, é dessa maneira que as câmaras de tubo aberto funcionam, e há todo um registro de temperatura que está aqui dentro, de quanto que de evaporação, quantidade de água no solo, através de outros equipamentos que a gente possui no laboratório. Bom, aqui é o nosso laboratório de análises bioquímicas, e uma das principais análises que nós fazemos aqui
é a extração e identificação dos açúcares das plantas que nós colocamos nos experimentos de mudanças climáticas lá dentro das câmaras, como eu mostrei. Aqui a gente tem só um exemplo de um dos açúcares que são extraídos da cana-de-açúcar, mas também a extração desses açúcares de outras plantas, pode ser também as plantas nativas ou outras plantas cultivadas como a soja. O nosso laboratório ele tem uma contribuição muito grande em relação à ciência básica e também a aplicações biotecnológicas. Como que isso acontece? O nosso laboratório ele foi um dos pioneiros a descrever a parede celular de cana-de-açúcar. E por que essa descoberta ela é relevante e importante no nosso contexto, principalmente no contexto atual? Quando a produção de bioetanol de primeira geração, que é quando você moe a cana e sai aquele primeiro caldo, há todo um bagaço da cana-de-açúcar que fica no campo. E esse bagaço de cana, ele geralmente é descartado ou ele é utilizado para gerar bioeletricidade. Quando a gente vem e descobre a estrutura da parede celular de cana-de-açúcar, que lá dentro dessa parede tem alguns açúcares que podem ser usados para a produção de bioetanol, isso dá um boom na ciência básica e pode gerar produtos biotecnológicos. Então, a descoberta dessa parede, ela facilita a extração dos açúcares que estão lá dentro. Então, essa descoberta ela é aplicada tanto no contexto de mudanças climáticas, porque a gente pode pegar esse bagaço da cana que ficou no campo e utilizar para gerar mais bioetanol. E isso sem precisar aumentar a área plantada, utilizar mais produtos químicos e sem fazer esse descarte de lixo que ficaria no campo. Além dessa descoberta, principalmente em relação ao bioetanol e essas mudanças climáticas, é importante falar que o bioetanol ele é um dos combustíveis que gera menor pegada de carbono no mundo. E também não há competição entre produzir bioetanol e produzir alimentos. Então, o nosso laboratório já tem alguns pesquisadores, tanto na área de doutorado, de mestrado, que estão interessados em buscar soluções sustentáveis, utilizando tanto os açúcares para produzir bioetanol, quanto aumentar a produtividade da cana sem precisar aumentar a área plantada. Nós já tivemos também outras descobertas de ciência básica importantes, como, por exemplo, saber como que a soja ela vai responder aos efeitos das mudanças climáticas e que tipo de alternativa a gente pode utilizar baseado nessas informações. Temos também produtos que já foram para o mercado, a partir da extração de açúcares da planta, gerando associação novamente, entre ciência básica e aplicações biotecnológicas.